qui a gagné le toss et les Blacks ont choisi d'engager. Alors que Nelson vous prépare une petite surprise, je crois qu'il veut vous mimer le haka. Oui, alors je ne ferai pas le haka moi-même, je compte sur vous pour cela, mais ce haka, cher Jean, sera conduit donc par Wipou et c'est normalement parti. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Carlinhos Alves, direto de Fortaleza. Chegamos à sua casa com o FutSearaCast, um podcast que fala de futebol, futsal, futebol americano e rugby, de histórias, de notícias dos clubes, de entrevistas e demais curiosidades do futebol cearense em suas diversas modalidades. No caso aí, estávamos ouvindo aí o hino de guerra, haka, geralmente da Nova Zelândia, e que simboliza também muito o futebol jogado pelo rugby. Por que falar de rugby? O que isso tem a ver com o futebol tradicional? Hoje nós vamos contar a história do rugby no Ceará, no Brasil e no mundo, e saber como estamos aí diante de uma história incomum com o futebol jogando com os pés, no caso, jogado com os pés. Aqui no Ceará, em 2014, ocorreu o primeiro campeonato cearense de Rugby 7. O Rugby 7, jogado com 7 atletas, também é uma modalidade considerada olímpica. Eu me lembro aqui, que durante a faculdade de jornalismo, eu tive uma experiência com meus amigos de intervenção urbana e fomos ao aterro de Iracema. E lá aí, no caso, pude, eu e colegas de curso, ver o treino na areia de times que disputam jogos com a bola oval. Não dava para ver se era de rugby ou futebol americano. Eram treinos técnicos e não de jogo, no caso, São aqui no Ceará 11 times de rugby, o Aurora Clube de Rugby, lá de Aurora, e o Aralipe Soldiers de Juazeiro do Norte, do interior, mais 6 da capital, o Asa Branca, o Centurions, Sertões, Leoas, Monólitos e Dona Maria. Até 2016, o estado do Ceará ainda detinha o maior número de equipes de rugby do Nordeste, tanto na categoria I-15 como na categoria 7-a-side. 6 masculinas e 5 equipes aí femininas. Em 2015, o campeonato cearense foi vencido pelo Asa Branca. Em 2016 também e 2017, o tricampeonato. O Asa Branca venceu suas 2 partidas no torneio 15. As partidas eram válidas pelo grupo cearense no Nordeste Super 15, com Sertões e Tubarões. Isso seria apenas o primeiro turno. Como no restante da temporada as equipes não tinham equipe para garantir um bom desempenho do jogo, o Asa Branca se sagrou campeão cearense e tricampeonato na categoria 15. Em um torneio disputado em Quixadá, o Asa Branca venceu também o Campeonato Cearense 2017 na categoria 7, com a participação ainda de Monólitos, Sertões e, no caso aí, Centuriões e Tubarões. São ainda informações escassas, que vamos tentando reunir para montar uma ideia do que o esporte, como é o esporte, no momento atual no estado do Ceará. Futuramente vamos ver se a gente fala com alguém que participa e que
promove o rugby no estado. No Brasil, no caso, no país, existem diversas versões aí de como chegou aqui esse esporte da bola oval. Seria uma política de influência do Império Britânico, que através aí de clérigos, operários, militares, empresários, estudantes ou imigrantes que chegaram ao país com bolas na bagagem e regras para difundir o esporte pelo Brasil. Futebol e rugby chegaram juntos. O esporte chegou aqui por volta do século XIX. De acordo com o historiador Paulo Várzea, o primeiro clube de ar e terrestre foi o Paysandu Atlético Clube, fundado aí em 1875. Era um esporte tão popular na origem como o futebol praticado com os pés. Outro clube que surgiu foi o São Paulo Athletic Clube. Eram partidas realizadas entre sócios desse clube e foi nesse mesmo ano que se realizou a primeira partida de futebol. O primeiro clube exclusivo para a prática de rugby no Brasil foi o Clube Brasileiro de Futebol Rugby, que surgiu aí em 1891. No caso aí, o time com Luiz Leonel Moura e companhia. Ele, que havia estudado no Elizabeth College, na Inglaterra, trouxe ao Rio o rugby e também o soccer. Trouxe aí no Rio tanto o rugby como o soccer. É o Fute Cearacast trazendo para você, hoje em especial, a história do rugby. Trazendo a história do rugby que surgiu junto com o futebol. Surgiu junto com o futebol de campo. É a história aí do rugby. E a gente vê no início aí o haka, a dança aí de origem maori, né? O grito de guerra. É um grito de guerra maori que representa aí essa força no caso aí do futebol haka, o futebol no caso do futebol rugby, jogado com as bolas, futebol oval, futebol da bola oval. Vamos acompanhar aí também, aqui agora, um pouquinho da história de como o rugby chegou ao Brasil. Só um pouquinho de história para a gente poder acompanhar o que é importante para você conhecer mais sobre a história do rugby no Brasil. Como tudo começou, para você entender. Vamos lá. Hoje a gente veio aqui para São José dos Pinhais para conhecer um pouquinho sobre um esporte chamado rugby. A gente está aqui com o Cagu e com o Mike, que vão falar pra gente como é esse esporte, como é que ele começou aqui no Brasil e quais os benefícios dessa atividade. Então, o rugby veio pro Brasil, quem trouxe ele foi o Charles Miller, ele trouxe junto com a bola de futebol. Ele fundou um clube em São Paulo e desde lá o rugby existe no país. E pro Paraná, mais precisamente, quem criou o primeiro clube foi o Maurinho, que hoje é nosso diretor técnico, e o Lalo, que hoje é treinador do Curitiba, que foi campeão brasileiro. E quais os benefícios dessa atividade? Eu acho que além do benefício físico, eu nunca tinha feito um esporte coletivo antes. Eu sempre fui um cara de esporte individual, natação, judô, essas coisas. Rugby é um negócio que você precisa de todo mundo em campo. Então você tem que lidar com as pessoas que não estão com a mesma vibe que você, que não estão com a mesma determinação. Então a gente nivela o time para baixo. Então se o time tiver um elo um pouco mais fraco, a gente está mais fraco. Então a gente precisa que todo mundo esteja junto.
Então esse ano a gente tem um pouco menos de atletas que o ano passado, só que a gente está com o mesmo mindset, a gente está com a cabeça ligada no torneio e está todo mundo louco para jogar. Então é um negócio de integridade, solidariedade, companheirismo extremo. Bacana. O rugby também tem uma filosofia por trás, todo um respeito. Por exemplo, só um exemplo prático para o pessoal que conhece muito futebol. Dentro de campo, só o capitão fala com o árbitro e ainda é assim, senhor, posso falar com o senhor? Mais ou menos assim que funciona, não tem aquele todo mundo falando dentro de campo. Só para dar um exemplo, né? Uhum. E eu tenho uma curiosidade. Qual é a diferença do rugby para o futebol americano? Eu acho que isso que quem é um pouquinho leigo sempre tem. A principal diferença é que eles usam calça colada e a gente usa shorts curtos. Essa é a principal diferença. E a outra que o pessoal nota um pouco mais é que a bola do futebol americano tem a condição de passar uma vez para frente. Uhum. No rugby a gente sempre passa a bola na mesma linha ou para trás. Então tem a impressão que o jogo está indo para trás, mas na verdade é só uma impressão. Lá no primeiro mundo a vida é tão mais fácil. O canal aí, mandando bem, Vivi Andrade, falando aí sobre um pouco do rugby. Como falou aí, Charles Mille foi quem introduziu o futebol no Brasil, formou também em 1895 a primeira equipe de rugby do São Paulo Atlético Clube. Miller depois deixou de lado o rugby para se dedicar somente ao futebol. E por isso, em 1896, outro adepto do esporte, Augusto Chan levou o rugby ao Colégio Mackenzie. Vamos aqui mais um pouquinho de história também, dando continuidade aí para você conhecer mais sobre o rugby. Tudo começou com um jovem rebelde em 1823. William Ebb Ellis, talvez você, amante dos esportes e do rugby, nunca tenha ouvido falar deste nome. Mas foi este estudante inglês que, digamos assim, infringiu as regras do futebol, que acabaram de ser inventado no Reino Unido, pegando a bola com as mãos e saindo correndo com ela, e que, acidentalmente ou não, inventou um dos esportes mais importantes do mundo. O rugby futebol, que depois se tornaria apenas rugby, possui outras histórias de sua criação, mas a contada anteriormente de uma dissidência do futebol é a mais aceita. Atualmente, o esporte tem uma entidade que o rege, a World Rugby, e há diversas formas de se praticar a modalidade. A mais tradicional é a Rugby Union, onde são 15 jogadores de cada lado, mas também existe o Rugby Sevens, modalidade olímpica, onde são 7 atletas de cada lado. O Rugby Tag, geralmente praticado por crianças, pois não há contato e pode ser feita uma iniciação no esporte. Há também o Beach Rugby, para quem quiser dar uma parada com o futebol e o frescobol na praia. Primeiramente, vamos às regras, e para explicar um pouco mais delas, contamos com a participação da galera do Volta Redonda Rugby. O atleta Gustavo faz um pequeno resumo do que você precisa saber para iniciar no esporte, jogando ou assistindo. Ele também fala sobre a maior dificuldade do rugby atualmente no país, do seu ponto de vista. Então, o rugby é muito básico de ser jogado. Ele é como se fosse um pique-bandeira, digamos assim, né? A gente precisa... O rugby ele tem duas modalidades. Tem a modalidade de 15 e a modalidade de sevens. No Brasil é muito jogado as duas modalidades. O rugby ele é diferente de outro esporte, por quê? Você nunca dá um passo para frente. O passo do rugby só é válido ou para o lado ou para trás. Entendeu? A bola de rugby é como se fosse a linha de impedimento do futebol. Quem está atrás da linha recebe o passe. Quem está na frente não pode receber o passe. O rugby em si, como já foi falado, ele é muito básico de ser jogado. Ele não tem nenhuma dificuldade. A maior dificuldade que a gente encontra hoje aqui no Brasil é na parte de fora, o extracampo. Ou seja, é muito difícil hoje a gente manter 40, 50 atletas dentro de campo, treinando, atuando. Isso sim é muito difícil, a captação de verba. Isso a gente encontra dificuldade no rugby brasileiro. Dentro de campo é muito básico. E pra quem tá achando que o rugby é muito violento, vai tratando de esquecer isso aí. A atleta Carlos de Oliveira, capitão do time feminino do VR Rugby,
desmistifica isso e define a modalidade em uma palavra: tática. Eu acho que a principal dificuldade é porque acho que o rugby é um esporte de brutos, que quem vê o jogo em si acha que é um esporte de pancadaria, que tem muita gente se machuca, mas o rugby não é isso, ele é um esporte onde se funciona a tática. Tem tática para você derrubar, tem tática para você cair no chão, então assim... Carla e as meninas do Volta Redonda disputarão o Carioca neste ano, e ela está confiante em uma boa campanha no time, e faz um convite. A gente está com uma expectativa muito grande em relação ao time feminino aqui na cidade. A gente está com muitas novatas no time, então a gente está com a expectativa de a gente ter bastante gente para poder levar para as etapas, poder disputar bastante, conseguir os títulos que a gente espera. E a gente também está à procura de novas meninas. Quem puder, qualquer uma, grande, alta, baixinha, pode vir que não tem problema, que o rugby é para todos. Então, vamos recapitular algumas das principais regras para não ficar nenhuma dúvida. No rugby, como o nosso amigo Gustavo contou, não se pode passar a bola para frente. O passe para frente é válido apenas com chutes. No rugby de 15, são 15 jogadores de cada lado, atuando em 2 tempos de 40 minutos, que só param em caso de contusão de algum atleta. No rugby séries, são 7 de cada lado, em 2 tempos de 7 minutos. O campo pode ter um comprimento máximo de até 140 metros e uma largura máxima de até 70. São pontuações do rugby. O try, a principal delas, que rende ao time 5 pontos, e o direito de jogar numa conversão, que vale 2. Para anotar o try, o jogador deve ultrapassar a linha de fundo do adversário e encostar a bola no chão. O drop goal, que é quando durante a partida, com a bola rolando, entre aspas, um dos jogadores quica a bola e a chuta e passa pelo H. Essa pontuação vale 3 pontos. Ainda temos o penal, que é um chute dado nas faltas mais graves, e que vale 3 pontos. E o penal try, que é quando uma equipe faz uma falta grave impedindo outra de anotar o try. Agora, você do Sul Fluminense e regiões próximas tem uma ótima oportunidade para colocar em prática tudo o que aprendeu no primeiro episódio da série Conhecendo o Rugby. Neste domingo, dia 6, o Volta Redonda Rugby fará seu primeiro amistoso internacional contra a equipe argentina do Clube dos Cedros, no campo 4 do bairro Aeroclube, na cidade do Aço, às 2 da tarde. No próximo episódio da série, falaremos das posições, as formações e outras curiosidades do rugby. Obrigado aí, André Moreira, essa reportagem especial aí, trazendo aí o rugby no Brasil. Depois foram se formando outras equipes e a seleção brasileira de rugby que jogou em 1932 contra a África do Sul e em 36 contra a Grã-Bretanha, quando perdeu por 82-0. Durante e depois da Segunda Guerra Mundial, o esporte deu uma breve parada e a queda de popularidade retomando em 63 com a criação da União Rugby do Brasil, URB. No ano seguinte, se realizou o 3º Campeonato Sul-Americano, com o Brasil ficando aí em segundo lugar. Durante os anos foram acontecendo transformações aí no esporte. No Brasil, antes disputado apenas por 4 clubes e 95% dos jogadores estrangeiros, né, no caso, em 88 já eram 75 jogadores nativos e 35 clubes. Atualmente são 6 federações locais pertencentes à Confederação Brasileira de Rugby. Entre as principais competições se destacam o Campeonato Brasileiro de Rugby, Taça Tupi, Campeonato Brasileiro de Rugby Sevens, Super Sevens, além de competições regionais e estaduais. No caso aí, é realmente muita história para contar em um podcast somente, no caso, mas aqui trazemos os principais detalhes e posteriormente vem mais história deste esporte e principalmente as regras. No mundo aí, são diversas modalidades de rugby pelo mundo. A principal delas é o rugby de 15, depois o rugby league 13 e o que já comentamos, o Seven, além de praia, de toque, cadeira de roda e também o rugby subaquático. Mas aí, Raika, para você. Vamos agora aí
no caso aí, no rádio não pode ter silêncio. E no caso vamos acompanhar aqui um pouco mais de história do rugby para você, para que você possa se inteirar mais sobre o rugby no mundo. Apresentação aí, né? Pedro Lobão. Sem antes falar de futebol. Há muito tempo atrás, quando o futebol estava nos seus princípios, ele era um esporte meio que sem lei, sem uma associação geral internacional que regularizasse o esporte. Então cada cidade, cada país na Europa jogava o esporte à sua maneira. Então tinha rugby que jogava com 2 bolas, tinha rugby que jogava com 7, tinha rugby que jogava com 50 pessoas, tinha rugby que jogava com as mãos, tinha futebol que jogava com as mãos. Então, só que em 1983 começou a organizar as associações de esporte e foi se impondo regras. Então uma das regras que se impôs para o futebol foi de se jogar com os pés. Só que algumas pessoas não concordaram com isso. Algumas pessoas quiseram continuar jogando com as mãos. Acharam que o importante do esporte era jogar com as mãos também. E uma dessas pessoas que faz isso foi o William Webb Ellis, que ele dá nome à Taça do Mundo de Rugby. E basicamente a história dele é o seguinte: quando ele estava num jogo de futebol jogado com os pés, ele se revoltou com essa regra, pegou a bola com as mãos e foi correndo até o outro gol colocar a bola lá dentro. Desde então, isso aconteceu na cidade de rugby, foi chamado, todo futebol que é jogado com as mãos, que tem que se colocar a bola, foi chamado de rugby. E o nome do rugby vem da escola do local, aconteceu na cidade de rugby, então o futebol de rugby é o rugby que a gente joga. Até hoje a Associação Internacional chama Associação Internacional de Futebol Rugby. Existem 2 tipos de rugby: o Rugby Union, que se divide em mais 2 tipos, e o Rugby League, que se diferencia principalmente entre as regras de formação. Eu vou explicar mais para vocês o Rugby Union, que é o rugby mais jogado. O Rugby League ele é muito presente na Nova Zelândia, na Austrália. O Rugby Union ele se divide em 2 rugbys: o rugby de 15, que são 15 jogadores contra 15 jogadores. E é esse rugby que tem a Copa do Mundo, que é um dos mais conhecidos e mais praticados pelo mundo inteiro. E o Rugby Sevens, que é a nossa modalidade olímpica, que o Brasil vai participar e que vai estar nas Olimpíadas agora. O jogo é um jogo de ganhar espaço. Então o objetivo é você chegar até o final do campo do adversário e marcar um try. O que é um try? É você apoiar a bola no chão. Você chega até a área de, vou usar uma linguagem errada, mas de touchdown, e marca o try, colocando a bola no chão. O nome try vem porque antigamente no futebol, quando você marcava a bola no chão na área de gol do adversário, você tinha direito a bater um pênalti para poder marcar um gol. Então você tinha um try, uma tentativa de um chute para conversão. Tá aí um pouquinho da história aí, um atleta contando a história do rugby. Importantíssimo aí, né? Aí no caso, ele fala sobre essa versão de que o surgimento do rugby se deveu ao estudante William Webb Ellis, que estudava no colégio lá de rugby em Yorkshire e teria pego a bola com as mãos e saído correndo até a linha de fundo da área adversária em 1823. E no vídeo sequente, no áudio que a gente vai escutar, fala sobre as reuniões que aconteceram em Londres para a criação do futebol. Muitas reuniões aconteceram em Londres. Vamos aqui ouvir. A chegada das regras a Darwin em Lancashire foi um exemplo do que aconteceu. Os homens de Darwin já tinham um jogo tradicional e violento. Este relato é de 1825. There was gross brutality. For it mattered not when a man met an opponent, where or how he hit him, as the sooner a few men were disabled, the better. Some players would wear a shoe on the left foot and an iron clog on the right. A Revolução Industrial criou uma nova aristocracia em Darwin. Nathaniel Walsh, o dono da tecelagem de algodão Orchard, usou seu dinheiro novo para enviar o filho John à escola Harrow.
Ele voltou a Darwin com as novas regras de futebol e num bar local, junto com seus colegas de classe e os operários da tecelagem de seu pai, fundou o Darwin Futebol Clube. Os homens da região passaram a jogar pelas regras da associação e o antigo jogo das multidões havia desaparecido para sempre. O Darwin teve alguns momentos de glória. O time joga agora em uma pequena liga regional. Seu antigo campo foi encoberto pelas casas. Mas o Darwin foi o primeiro time a contratar um profissional, Fergus Sutter, um pedreiro de Glasgow. Foi essa mudança que tirou o controle do jogo dos amadores nobres e o reduziu às origens populares. A Copa Challenge da Associação de Futebol, criada em 1871, foi inicialmente dominado pelos cavalheiros amadores. No início da década de 1880, o clube dos Blackburn Rovers, sediado a pouco mais de 6 quilômetros de Darwin, era a maior potência do futebol. Eles foram campeões 5 vezes. Entre 1884 e 1891, os 3 primeiros em anos consecutivos. Fergus Sutter, jogador profissional do Blackburn, jogou nas 3 Copas. O Blackburn foi o primeiro time profissional a dominar os jogos. Quando a Liga de Futebol foi criada em 1888, com 12 membros fundadores do norte e do centro da Inglaterra, o jogo já estava fortemente consolidado como o jogo do povo em toda a Inglaterra. A primeira partida internacional na história do futebol foi jogada num campo de cricket, na Escócia, em 30 de novembro de 1872. A partida entre a Inglaterra e a Escócia terminou empatada em 0-0. No início, o time da Escócia era o time mais forte, vencendo 7 dos primeiros 11 jogos e perdendo apenas 2 vezes. Por volta de 1870, o jogo já estava se difundindo ao redor do mundo numa velocidade impressionante. As viagens de imigrantes, navegadores e homens de negócio ingleses fertilizaram o crescimento do esporte do povo ao redor do mundo. Ironicamente, na virada do século, o isolamento das autoridades do futebol inglês impediram que a Grã-Bretanha assumisse um papel de liderança no desenvolvimento do futebol mundial. Essa iniciativa ficou nas mãos de um advogado francês, Robert Guérin, incentivado pelo belga Louis Mouchirot, que ele havia conhecido no primeiro jogo internacional entre os dois países, em 1º de maio de 1904. Uma reunião foi realizada no dia 21 de maio em uma pequena sala nos fundos do número 229 da Rua Saint-Honoré, em Paris. Vieram delegados da França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Espanha, Suécia e Suíça. Os estatutos foram assinados. Nascia assim a Federação Internacional de Futebol Association, FIFA. O futebol era jogado nas Olimpíadas em 1896 e em 1912 já era uma grande atração dos Jogos. A eclosão da Guerra Mundial em 1914 significou uma pausa trágica no desenvolvimento do futebol. Aquela época já era um jogo tão comum na Europa que quando as tropas alemãs e inglesas declararam uma trégua informal no campo de batalha, na manhã do Natal de 1914, os soldados se reuniram num breve intervalo em meio aos horrores das trincheiras para jogar futebol. Que voz marcante aí, provavelmente essa voz é de Nivaldo Prieto, trazendo aí a origem do futebol, reuniões em Londres. Ele fala mais aí, no caso do futebol jogado com os pés, né? Mas é a origem, talvez, na verdade, com certeza comum dos dois esportes, né? Em 1863 se fundou a Football Association com 21 clubes unidos em regras comuns de várias modalidades do futebol. Ou seja, futebol e rugby eram o mesmo esporte até então, devido a uma disputa sobre as regras do esporte de jogar ou não com a mão e sobre os
Staples. Em uma reunião em Londres, no dia 26 de janeiro de 1871, os 20 times se reuniram e fundaram o Rugby Football Union. O jogo número 1 internacional foi jogado entre Andrews, Escócia e a Inglaterra. Deu Escócia por 1 gol e 1 try, contra 1 try da adversária. Em 1886 foi criada aí a International Rugby Football Board, com a participação da Escócia, Irlanda e País de Gales. Durante os tempos, vários rompimentos foram acontecendo entre os países, devido às regras e criações e dissoluções de entidades. Em resumo, algumas regras que veremos em outro podcast, mas vamos só passar aqui rapidamente. O número de jogadores caiu aí de 20 para 15 em 1877 e o formato da bola oval foi adotado em 1892. O primeiro campeonato internacional foi realizado em 1883 com Inglaterra, Escócia, Irlanda e País de Gales. A Inglaterra foi a primeira campeã, mas a Copa do Mundo teve a sua primeira edição somente em 1987, com a Nova Zelândia sendo campeã. A Austrália seria campeã na edição seguinte, em 91. A terceira Copa do Mundo seria na África do Sul, em 95, e foi retratada no filme Invicto, de 2009, com Morgan Freeman como Mandela, que conta a história de como a União levou a negros e brancos torcerem por uma seleção que acabou ganhando essa edição na África do Sul, aí no caso, em 95. E a música do filme é essa aí, do Invictus. Em 1999, a Copa do Mundo aí se realiza no País de Gales e foi vencida pela Austrália. Em 2003 foi na Austrália e a Inglaterra foi a campeã. Para você ver, só em 2003 a Inglaterra, fundadora do esporte, seria campeã. Em 2007 a França foi sede da competição e a África do Sul se tornou bicampeã. Em 2011 a Nova Zelândia sediou e ganhou o torneio, sendo bimundial. Também, né? No caso, em 2015 foi a Inglaterra sede e a Nova Zelândia tricampeã mundial. No caso aí, nós vamos trazer em breve as regras e mais detalhes sobre esse esporte. No caso, a gente fala aí do futebol moderno, né? Da origem do futebol moderno, futebol americano e o rugby. Mas aí, no caso, a história diz que o futebol surgiu aí na China, muitos milênios atrás, né? Mas aqui é a versão moderna, né, do esporte. Narração e edição Carlinhos Alves, agradecimento à sua audiência e sua sintonia. Um grande abraço. Et les Blacks ont choisi d'engager. Alors que Nelson vous prépare une petite surprise, je crois qu'il veut vous mimer le haka, n'est-ce pas? Oui, alors je ne ferai pas le haka moi-même, je compte sur vous pour cela, mais ce haka, cher Jean, sera conduit donc par Wipou.